pouco, né? A primeira peculiaridade é que ele é um filme concebido primeiramente para televisão, né? Ele foi um filme pensado para a TV, até por isso que ele tem um tempo mais reduzido, é um filme de 1 hora e 10 minutos, mas não só por causa disso, né? Ele é um momento em que os grandes diretores, os diretores do cinema moderno, alguns deles pelo menos, estão tentando estabelecer um diálogo com a mídia eletrônica, mais especificamente com o vídeo e com a televisão. Então a gente tem nessa fase diretores como Peter Greenaway, por exemplo, que vão fazer programas para a TV ou que vão trazer a linguagem do vídeo para o cinema. A gente tem o David Lynch também experimentando uma linguagem televisiva, acho que não precisa, né? Uma linguagem televisiva. O próprio Coppola também vai fazer algumas experiências com a televisão. E o Fellini é um desses caras que acredita na potência criativa da televisão. E a primeira coisa que chama atenção nesse filme é o aspecto da entrevista. Ele é um filme todo montado em cima dessa ideia das entrevistas, né? Então, logo no início, a gente é avisado, né, que a gente e os músicos, que tem uma equipe de TV que está fazendo um documentário sobre um ensaio de orquestra. Então, o filme todo é em cima dessa ideia da entrevista com os músicos, com o regente, com o copista, né? E isso é um aspecto inovador já do filme, algo que a gente não vê, porque tradicionalmente a narrativa cinematográfica ela tem como princípio o fato dos atores nunca olharem para a câmera, né? Olhar para a câmera é um grande erro, porque olhar para a câmera significa quebrar a ideia, né, desse mundo à parte que é o mundo da narrativa. Se você olha para a câmera, o espectador está vendo que se trata de uma representação, que se trata de um mundo construído, artificial, né? A televisão nunca teve esse problema, a TV é sempre uma fala direta para o espectador. Então a primeira coisa que eu acho interessante nesse filme é essa ideia das entrevistas, de falar direto. Então, a primeira vez que eu vi, eu fiquei em dúvida, assim, nossa, né, parece televisão, parece documentário, ficção, o que está acontecendo? E é Fellini em estado puro, né? Eu acho que isso aqui é um Fellini condensado mesmo, assim. Eu acho todos os elementos que caracterizam Fellini enquanto diretor, aquilo que o tornou original na história do cinema, está nesse filme, né? Então, além dessa experimentação com a TV, acreditar que a TV tem uma potência criativa, poética, eu acho que tem outros elementos que são próprios da natureza do Fellini. O primeiro deles é essa ideia da mistura entre a vida, né, e o sonho, ou melhor dizendo, entre o ordinário e o extraordinário, né? O tempo todo estão acontecendo coisas que você fica embasbacado, é como se o espetáculo, né, como se o extraordinário invadisse o real, ou melhor, como se o próprio real não fosse dissociável do extraordinário, porque o tempo todo estão acontecendo coisas mirabolantes, né? Então a cena final eu acho impagável, né? Desde o início, não sei se vocês repararam bem, mas desde o início do filme eles ouvem um barulho, né? De repente a câmera treme, só que ninguém dá muita atenção para isso. E aí no clímax final daquele caos que se transformou, aquela revolta, de repente vem uma daquelas bolas de demolição e invade a cena, né? Isso é totalmente felliniano. Mas um outro aspecto também que a gente pode pensar, que é típico do Fellini, né, é essa ideia de não ter uma estrutura formal clássica. Afinal de contas, ele é um diretor de cinema moderno, ele contribuiu para inventar isso que a gente chama de cinema moderno, né? Então a gente não tem aí essa ideia de uma estrutura narrativa clássica, tradicional. Pelo contrário, o filme ele é muito aberto, ele é múltiplo, né? Ele tem até eu volto à ideia da televisão, né? É como se fosse uma transmissão de algo televisivo, um evento televisivo. A câmera está naquele ambiente do ensaio, meio que flutuando. Ela sai de um músico para o outro, sem muita conexão, né? É como se a gente, claro que tem um fio narrativo, tem uma história que a gente vê ali, mas para além desse fio narrativo, o que mais chama atenção é essa heterogeneidade das personalidades que estão ali, né? Então, os personagens, eles ganham à frente da história, eles são personagens múltiplos. Então tem o cara que, enfim, vai falar que o trombone é um instrumento, né, que ele se identifica, que é solitário, que tem uma voz
né, enfim, assim assado. O violinista vai dizer, tem toda aquela discussão se o violino ele é feminino ou é masculino, que tipo de instrumento seria esse, né? O piano é o rei da orquestra, ele não se move, você tem que se curvar a ele. Então você tem, ao longo da primeira metade do filme, é como se fosse uma multiplicidade de retratos, né? O que a gente tem ali são retratos daqueles músicos, né? Daqueles instrumentos, entrevistas mesmo, muito idiosincráticas daquelas pessoas. Então, embora tenha um fio narrativo, embora vá se desenrolando algo, o que mais chama atenção é essa caricatura desses diferentes tipos, né? Essa heterogeneidade. Se a gente pudesse dizer, eu diria assim, que o filme aí ele é como se fosse uma massa heterogênea mesmo, né? Isso a gente vê na televisão. A TV, pelo menos quando se trata de eventos ao vivo, você não tem um roteiro prévio, você não tem uma organização, né? É aberto ao evento, é aberto ao acaso, aquilo que está acontecendo. Quem já assistiu algo ao vivo, aí, um evento, um espetáculo, ou mesmo uma partida de futebol, você sabe que você está lidando com o imprevisto. O que a gente sente no filme é um pouco dessa câmera flutuando, né? Como se fosse uma obra aberta, desde o início ao fim. E o Fellini ele fala que ele sempre quis fazer esse filme. Na verdade, ele teve a ideia do ensaio de orquestra desde o primeiro filme, né? Ele foi, para quem não sabe, ele iniciou a carreira como roteirista. Ele era roteirista do Rossellini, né? Trabalharam juntos durante muito tempo, né? E até que o Fellini assumiu seu papel como diretor. E desde o primeiro filme ele teve essa ideia, porque eu até separei aqui uma fala para ler, que ele achava assim magnífico como é que aquela desordem, aquela bagunça mesmo, né, que era a heterogeneidade de pessoas tão, né, com características tão pessoais, podia se organizar e formar algo tão belo quanto a música, né? E isso foi a experiência dele mesmo. Então, um cara que chega numa briga de trânsito, o outro que está tocando, mas está com rádio ouvindo a partida de futebol. Então, entre uma passagem e outra de som, ele pega o rádio para saber quanto está, né? Então, essa multiplicidade, ele vê a orquestra como uma alegoria da própria vida em sociedade, né? Essa desorganização que, num certo momento, se organiza para produzir algo. Aquele filme O Amor, do Rossellini, que são divididos em dois contos. O segundo é com Ana Magnani, né, os dois. O segundo é um conto do Fellini que o Rossellini dirige, não é isso? Sim. Aí nessa época o Fellini ainda era roteirista ou ele já dirigia? Não, nessa época, porque esse filme é recente, né, O Amor. Eu não sei se ele é de 2001. Não? Eu acho que ele é um filme mais recente. Ah não, Rossellini você falou, né? Desculpa, achei que era o Antonioni. Tem o Ana Magnani. Não, então não conheço. Mas o Fellini ele foi roteirista durante um período bem inicial. Assim, foi quando a formação dele é de jornalista, né? Então ele migrou. 47 esse filme. Ah, pois é. Então deve ser a fase de roteirista, porque ele começa a carreira como jornalista e aí ele começa a se envolver com o cinema muito através do Rossellini. E os primeiros filmes do Fellini, por exemplo, Noites de Cabiria, não sei se vocês já viram Noites de Cabiria, ele tem um propósito, tem uma estética que é totalmente dentro do neorrealismo, né? Ele não tinha ainda esse adjetivo que a gente tem, né, o felliniano, ele não está ali explícito naquele filme, aquele é um filme da fase neorrealista, do período em que ele era o roteirista do Rossellini, estava começando uma carreira ainda, né? Mas depois disso, o Fellini realmente assume uma filmografia própria, um estilo próprio, que eu acho que está bem condensado nesse filme, né? Essa mistura do real com o extraordinário, ou o real que na verdade não se dissocia, né? Todo momento a gente é surpreendido por ações que fogem o real. O Cabiria de que ano? Eu não sei a data precisa, cara, mas o Cabiria é bem anterior ao La Dolce Vita, que é considerado o filme, eu acho que é considerado o filme que dá o pontapé inicial para a fase do Fellini, independente do neorrealismo. Só para tentar situar, a gente está falando que esse filme seria de 47, né? E o Rossellini vai começar a fazer sucesso ali com
Roma, Cidade Aberta, Paisá, é bem no período pós-Segunda Guerra, bem no período neorrealismo. Então, se bobear, o Fellini vai estar exatamente nessa transição, finalizando a parte do roteiro com você e iniciando a sua própria produção, então caber. E o Fellini participou de vários filmes importantes mesmo da vida do Rossellini. Né? O Roma, Cidade Aberta eu não tenho certeza, mas pelo menos uns 3 ou 4 filmes desse período pós-guerra, ele participou. Eu tinha dito, tem uma frase do próprio Fellini que eu acho interessante para entender esse filme. Né? Ele fala o que motivou ele a fazer o filme. Ele diz que foi um sentimento de surpresa e de incredulidade diante do milagre que se realizava debaixo dos meus olhos. Eu via chegar ao estúdio de gravação indivíduos muito diferentes uns dos outros, carregando seus instrumentos e carregando também seus problemas pessoais. Cada um com seu senso de humor, sua doença, seu rádio de pilha para ouvir o futebol. E maravilhado observava que desse contexto de confusão e desordem, desses colegiais rebeldes, à custa de repetidos ensaios, chegava-se a fundir aquela massa heterogênea numa forma única, abstrata mesmo, que é a música. Essa operação de ordenação da desordem provocava em mim uma grande emoção. Então acho que é bem o espírito. Assim. Esse filme ele é todo caótico, né? Ele é todo desordenado. Por isso que eu falei dessa ideia de uma massa heterogênea. Né? Obviamente você tem um fio condutivo, você tem um fio narrativo, mas o filme é como se fosse uma obra aberta. Pensando aí no conceito de Umberto Eco, que é outro italiano. Né? Ele é muito fragmentado, ele nos oferece uma série de retratos, de caricaturas audiovisuais. Você vai passando de um músico para o outro, e essa câmera, né, passeia por esse espaço, até que entra aquela desordem maravilhosa, aquela revolta dos músicos, e o ritmo, a música vai aumentando, até que chegar num clímax. O clímax, obviamente, é o momento em que aquela bola de demolição entra dentro do espaço. E ao mesmo tempo esse filme, o Fellini diz, né, é uma grande homenagem ao Nino Rota, que é um parceiro primeiro do Fellini. Né? Inclusive essas músicas que a gente ouve ao longo do ensaio são músicas da filmografia do Fellini. Né? O Nino Rota fez todas as trilhas sonoras dos filmes do Fellini. Né? Então é uma grande homenagem a essa coisa da música, como é que a música ela consegue realmente tirar da desordem, da desorganização completa, né? Algo coletivo, uma produção ordenada, minimamente ordenada. Né? Ele faz uma referência ao entre meio do filme. Assim, o Faz. entre meio é um filme, não sei o quê. Um dos músicos falando do outro. Assim. É um filme psicanalítico. É psicanalítico, né? O Ramacorde é dessa época. Eu não sei te dizer. Eu sei que La Nave Va é posterior. La Nave Va é de 83. O Amarcord, eu acho que ele é anterior a esse filme. Né? Mas é isso. Não sei se vocês têm alguma questão, algum ponto específico. Né? Eu leio muito a obra do Fellini, em parte a partir do Deleuze. Né? O Deleuze, nos 2 livros lá que ele dedicou ao cinema, a filosofia, a pensar o cinema, a imagem em movimento e a imagem em tempo, ele toma muito o Fellini como um grande exemplo dessa imagem em tempo, né? Desse cinema moderno, que já não está mais apenas preocupado com a questão do movimento, da narrativa, né? Mas ele quer trazer uma outra reflexão, um outro pensamento sobre a imagem e sobre o mundo. O Deleuze, para exemplificar essa imagem em tempo, ele começa o livro fazendo um contraponto entre o Antonioni e o Fellini. Né? Ele diz que os dois fazem parte do cinema moderno, os dois são grandes autores, né, do cinema de autor, que trouxeram essa ideia de uma imagem em tempo, de uma imagem do tempo em si mesmo. Né? Só que de maneira muito diferente. Ele vai dizer que o Antonioni ele tem uma espécie de objetividade. Né? O filme dele, e quem já viu aí sabe que o Antonioni é um grande fotógrafo. Ele tem um apreço pelos enquadramentos, pelo tempo lento, pelo banal, né? Os tempos mortos, onde não acontece nada, entre aspas, né? Onde o personagem está só deambulando. Por exemplo, a gente pode pensar em basicamente todos os filmes, né? O Blow Up, aquela coisa do personagem sair pela cidade a esmo, sem muita ordenação, né? E aqueles enquadramentos muito objetivos. Isso é típico do Antonioni.
O Fellini não. O Fellini ele já vai por uma linha mais da subjetividade. O cinema dele é um cinema muito lírico, né? Você tem uma certa cumplicidade com os personagens, você se identifica com aqueles personagens. Ele tem um certo lirismo que envolve os filmes dele, uma espécie de magia, um lirismo pelo outro, né? Pelo ser humano que está ali. O Antonioni ele é mais distanciado, ele tem um olhar mais objetivo. O Fellini não, ele leva, né, essa coisa de uma identificação forte, um certo lirismo que está ali, e é como se a vida para ele fosse um grande circo, né? A vida não é essa visão que a gente tem de algo, claro que é duro, claro que é complicado, mas não é isso real, objetivo, não. Para ele a vida é atravessada o tempo todo pelo extraordinário, pelo espetáculo, pelo surpreendente, né? Na verdade o cotidiano é como se fosse uma série de cenas espetaculares para o Fellini, e ele tem ao mesmo tempo esse subjetivismo muito forte, esse lirismo, né? Claro, em alguns filmes é muito autobiográfico, né? O Fellini 8,5 é um filme psicanalista, né? É um filme sobre ele. Na verdade esqueci o nome o Marcello Mastroianni, né? Esqueci o nome do personagem. O diretor é o alter ego do Fellini, né? Um diretor que passa por um momento de crise de criação, né? Os atores chegam até ele, olha, qual é o meu papel? O produtor, o que eu faço? Eu ligo para quem? O roteirista, o que nós vamos fazer? E ele não sabe, ele está pasmo, porque ele está numa crise de criação. Aquele personagem é o próprio Fellini, né? E ao mesmo tempo que ele está numa crise de criação, ele está numa crise da própria vida, né? Quem já viu aí se lembra que a esposa está lá, mas ao mesmo tempo ele trouxe a amante do interior, que está num quarto, a amante passa, a esposa vê, e ele não sabe o que faz naquela situação. E de repente, no meio da briga, ele imagina uma cena que são todas as mulheres da vida dele num quarto, como seria, né? Então você tem esse lirismo, essas imagens que parecem sonhos às vezes, né? Só lembrando novamente do 8,5, é uma cena maravilhosa, clássica do cinema, que é a cena de abertura do 8,5, que é uma rua toda com os carros parados, todo mundo olhando para dentro de um carro onde está o Marcello Mastroianni, que é o próprio Fellini. Então todas as pessoas estão olhando para ele e o carro está com o vidro fechado e ele vai se enchendo de fumaça. E as pessoas olhando, né? Aquela sensação de sufocamento, de prisão, né? A fumaça vai aumentando, ele bate com o pé nos vidros para tentar escapar, de repente dá um corte, ele está voando com os balões para o ar, e aí ele acorda. Então no Fellini a gente vê muito essa mistura entre sonho real e sonho acordado, né? O que a gente está imaginando, o que é real, o que é passado e o que é presente se mistura. Isso é o que a gente chama de imagem-tempo, né? de um cinema moderno. Essa mistura entre passado, presente e futuro, essa mistura entre o que é sonho, o que é memória, né? Isso é bem típico do Fellini. E de certo modo está aqui no Ensaio de Orquestra, né? Mas claro, não tem um personagem. Esse que é o grande barato desse filme. Ele é ainda mais caótico do que tradicionalmente nos filmes do Fellini, porque você não tem um protagonista, né? Você não tem um personagem que está vivendo uma história. Você tem uma multiplicidade de personagens que estão ensejando ali histórias, micro-narrativas das suas próprias vidas. Você não tem um personagem único. Por isso que eu digo, esse filme, ele quebra a unidade da forma. Ele mostra o cinema como uma massa heterogênea. É como se fosse uma obra aberta mesmo, como se fosse uma obra fluida, múltipla. As coisas vão acontecendo na sua frente, os personagens vão se apresentando, se afastam, cada um com a sua doença, com o seu radinho de pilha, né, com as suas crenças, e briga entre eles, revolve para o ar, né? Quer dizer, é uma cena feliniana mesmo, não tem outro adjetivo. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade. Estou complementando, ele ajuda na roteiro do Cidade Aberta, é um dos primeiros trabalhos que ele faz com o Marcelinho, e ele vai começar a carreira dele nos anos 50, então ele está vendo a fase de transição, o amor de 57, 58, né? 57, 58, ele está vendo a fase de transição. Acho que é um dos últimos filmes que ele faz com o Marcelinho, que roteiriza com o Marcelinho. E aí ele começa a carreira
Exatamente. Então, o Cabiria, ele é anterior ao La Dolce Vita, né, que eu acho que deve ser 59, 60. 60, e em seguida vem o Fellini 8,5, que aí eu acho que é o Fellini em estado puro mesmo. É claro, o La Dolce Vita já tem essa característica da fragmentação da narrativa. Quem viu o La Dolce Vita sabe que o filme é muito fragmentado, é como se fosse uma série de pequenas histórias que tem um início, meio e fim nelas mesmas, né? Então você tem um personagem, novamente Marcello Mastroianni, que é um jornalista, ou seja, é o próprio Fellini, né? Novamente, seu alter ego de novo, só que enquanto jornalista, que se envolve com uma série de histórias em Roma da década de 50, 60. Então você tem uma ideia de fragmentação mesmo, né? Ao contrário da ideia clássica de narrativa, onde você tem uma estrutura muito encadeada, não é? Um início, meio e fim, com um clímax bem determinado, o Fellini ele joga isso por terra. Os filmes dele têm essa ideia de uma fragmentação inerente. São séries dentro do próprio filme, então ele é mais fluido, ele é mais aberto, né? E às vezes o filme todo vale por uma dessas cenas. Mais do que a história em si, a própria cena ela ganha uma força maravilhosa. Então, por exemplo, Fellini 8,5 é um filme que para algumas pessoas consideram às vezes longo, né? E tendo problemas de ritmo. Claro, não é o meu caso, mas algumas pessoas acham que ele poderia ter terminado 30 minutos mais, né, mais cedo, digamos assim, né, que eu não concordo, mas o filme, às vezes por uma ou outra cena, ele já vale. É uma ou grande cena ou imaginação que ele tem. Então, por exemplo, no caso do Fellini 8,5, tem essa cena de abertura, que é uma cena super repetida na história do cinema, mas tem a própria cena que eu já citei aqui, dele numa espécie de harém, onde ele vê todas as mulheres que passaram pela vida dele, inclusive a aeromoça, que ele nunca viu, mas ele ouvia, né, e achava um negócio super sensual. A aeromoça aparece, a mãe dele está lá, a esposa, todas as amantes, e elas se revoltam contra ele, mais ou menos como a gente viu aqui no ensaio de orquestra, uma grande revolta das mulheres, umas 50 mulheres, e aí a revolta vai, chegando até o momento que ele pega o chicote, bate no chão, e tudo volta, né? E isso é só uma imaginação da cabeça dele, ele está ali, de repente ele tem esse lampejo, essa imaginação, né? E o filme todo se passa muito nessa ideia, né? O Fellini tem outra fase também que eu acho brilhante, que serve para os filmes dele e serve para a nossa vida, né? Ele diz que a gente é o tempo todo o jovem, né, a criança e o adulto, né? O tempo todo na nossa vida a gente não abandona o nosso passado, né? A gente é aquela criança ainda, aquela criança que nós fomos, continua conosco, assim como o adulto que nós seremos ou já somos. Toda essa dimensão, passado, presente e futuro, ela está emaranhada, né? Ela faz parte da nossa vida. Isso é muito bergsoniano, né? Essas instâncias, elas se misturam, passado, presente e futuro, né? Sonho, realidade, memória e invenção e imaginação, essas coisas se misturam e não tem muita fronteira, né? Eu acho que todo mundo já experimentou isso, sonhar acordado, né? Você está assim, principalmente no meio da aula, a aula está chata, né? Começa a viajar, aquela história, opa, de repente você volta. Isso faz parte da vida, né? E ele traz isso para o cinema, ele transforma o cinema em imagem mesmo, nos ensina a pensar por imagem, né? O Fellini ele é muito visual, né? Embora os filmes deles tenham muito essa coisa do verbal, né? Ele é meio barroco, as pessoas estão falando, estão verbalizando o tempo todo, é muito italiano assim, né? Todo mundo falando o tempo todo, mas é super visual, assim, é um cinema realmente que não é da palavra, não é do texto, é um cinema que transforma em imagens nos nossos sonhos. Então, a gente vai falar isso em cima do que tu falou. A gente pode pensar o cinema do Fellini, assim, claro que é difícil você engessar, né, a arte de um contexto desse, mas mesmo sabendo que o Fellini veio na Itália, fascista, Segunda Guerra, enfim, dá para pensar esse cinema do Fellini com uma contextualização política ou só poética, subjetiva? Porque dentro daquela cena, toda aquela problemática que é apresentada, né, dos músicos, cada um defendendo, não, o meu é o mais importante, o meu,
Assim, eu, claro, né, tenho que também contextualizar, né, trazendo para hoje. Assim. Eu acabei vendo muito um reflexo assim, do que é a sociedade, né? Cada um defendendo o seu interesse, em vez de ter essa percepção de que a questão é coletiva, de que não há um mais importante, mas que todos fazem parte de um processo de caminhada junto de um desenvolvimento. Não, está todo mundo, esse é o meu. Então, foi só uma apresentação realmente fotográfica, poética do papel de cada um dentro do contexto, ou realmente tem esse cunho de ter um pouco de uma crítica política, social? Não, você tem razão. Assim, tem alguns críticos que leem esse filme nesse sentido. E aí, para pegar dentro da sua linha de raciocínio, por exemplo, o maestro é de qual nacionalidade? Alemão. Não sei se deu para captar isso aí. É da onde? Ele é alemão, o maestro. Logo no finalzinho, quando some a imagem, a gente tem só o lettering, ele está falando alemão. Ele sai do italiano e ele começa a falar alemão. Então você tem toda a razão. Embora o Fellini, ele não assuma isso. Perguntado em relação a essa questão, ele fala, não, a minha preocupação foi muito mais ética do que política. Claro que essas coisas estão entrelaçadas, mas ele não quis assumir de cara que era um filme ou uma crítica política. Para ele, era ética no sentido de que é da vida mesmo. É algo muito anterior, assim, é das relações humanas, da vida e sociedade. Por isso que ele fala que esse filme é uma alegoria, ele é uma parábola da vida em sociedade. Nesse sentido, de que cada um com a sua personalidade, com as suas doenças, o seu bom ou mau humor, e tem que se juntar para criar algo coletivo, algo comum. E ele usa a palavra milagre, é quase que um milagre, juntar todos ali, cada um com a sua característica e conseguir criar algo, conseguir criar arte. Mas esse período do filme, que é 79, a Itália está passando por um momento complicado. Eles tinham muito uma discussão, porque até eu não lembro mais o nome, mas uma figura, um político importante foi assassinado no mesmo ano ou um ano anterior. E havia essa discussão, esse medo de que o fascismo, ou o partido fascista, voltasse ao poder. Então esse filme ele pode ser lido sim nesse sentido, porque olha como é louco, mesmo depois da Revolução, ali dos músicos, aí o maestro chega, olha, vamos nos apegar à música, vamos nos apegar à nota, a música somos nós, é o que nos une e tal. E aí parece que você vai ter um clima romântico de fechamento, e não, ele volta, bate, porra, o que vocês estão fazendo aqui? Não tô no campo de futebol, quer dizer, não mudou porra nenhuma. O maestro continua sendo um cara ditatorial, não é? Agindo de uma forma completamente equivocada ali, mas por outro lado, os músicos também não são menos, digamos, ditatoriais nas suas posições. Então a visão dele não é uma visão romântica, ele não tem defesa, ele mostra que, tanto é que tem um momento onde os mais velhos da banda, os mais velhos da orquestra, chegam no meio daquele tumulto todo e chegam ao lado do maestro e falam, nossa, a que ponto nós chegamos, porque ultrapassa todo o limite, um ateando fogo no outro, volta a selvageria, a barbárie mesmo, tiro para cima, o outro pega o casal transando debaixo do piano, e aquela história toda, aquela briga, e aí você caiu em selvageria, certo? Só que quando o maestro volta, ele volta com a mesma atitude ditatorial, então está todo mundo errado, digamos assim. Eu acho que antes disso também tem uma coisa interessante, que é uma crítica à própria sociedade, que ela consegue se organizar para tentar fazer a revolução, mas eles também não sabem o que querem. Eles colocam coisa mecânica no lugar do maestro, do diretor, mas depois eles desistem, eles jogam cadeira no cara. Eles se organizam, no caso assim, naquele personagem mecânico, como é que chama? O metrônomo. Então eles se organizam para fazer a revolução, mas eles não sabem o que querem. Aí volta a mesma figura de antes para tentar resolver e continua do mesmo jeito. Então acho que a crítica é política, é social também, eu acho que também é uma alegoria do próprio cinema. E quando ele fala assim, morte ao diretor, isso prova que se você está num trabalho que é coletivo, colaborativo, que tem essa heterogeneidade, se você tem uma pessoa que quer cagar o pau, que quer fazer isso com o complô, vai estragar a produção, estraga.
Porque assim, do ponto de vista da música, não tem país mais, entre aspas assim, especialista em música clássica do que a Alemanha. Ou também a Áustria, eles dividem, né? Então era bem verossímil que o diretor fosse alemão. Mas por outro lado, tem a própria história da Itália, né? Do fascismo, do nazismo. A gente sabe, né? Do Mussolini e Hitler, né? Eram a face do outro praticamente. Então, nesse sentido político, tem também essa crítica aí de um possível retorno ao fascismo. E o filme acaba, se vocês puderem rever algum dia, prestar atenção só no finalzinho. Finalzinho, ele para de falar italiano, ele já está falando alemão. Né? Nesse último instante que ele está criticando e gritando, a fala é em alemão e é uma voz bem estilo do fascista mesmo. Né? Então você tem essa crítica. Naquela cena final de onde a bola entra quebrando a parede, tá? Ali também tem uma questão que eu achei muito interessante, que aí já na política eu já acho já mais humana, existencial, que você vê que está todo mundo se desentendendo, não é um balbúrdia, aquela confusão. Aí entra aquela bola, de repente aquela coisa que entra e quebra e uma mulher parece que morre, né? Eles saem carregando uma figura assim, uma mulher. E a partir dessa situação dramática, né, de dar dor do outro, é que o chefe da orquestra, né, o maestro, ele entra assim e é como se tivesse um sentimento de solidariedade, onde ali eles conseguem se harmonizar. Aí o som começa, a partir dessa situação trágica, né, da dor do outro. E ali vai, mas depois volta para o mesmo estágio. Isso é totalmente feliniano. Assim, não tem um olhar romântico. Assim, não vai resolver. A gente tem que estar sempre alerta. E, ao mesmo tempo, você tem a postura ditatorial dos diretores, e aí é tanto o diretor maestro quanto o diretor de cinema também. É interessante, por exemplo, fazendo um link rápido, no Fellini 8,5, tem muito essa relação, né, Marcelo? Porque tem o produtor, tem o roteirista, é um barato, eu acho um barato o diálogo do Marcelo Mastroianni com o seu roteirista, porque o roteirista está metendo pau nele, você é um intelectual, um pequeno burguês, mal resolvido, o seu filme não vai chegar a lugar nenhum, e ele vai só metendo pau no momento que ele já não está nem ouvindo mais, né? Então você tem essa relação do roteirista com o diretor, com o produtor, o músico, todos esses papéis são colocados ali em questão. Né? Essa ideia de que, e aí é um problema que eu tenho também com essa ideia de cinema de autor, né? Que autor é esse? Se você tem um trabalho colaborativo, né? Esse filme é uma homenagem ao Nino Rota, né? Que às vezes a gente lembra de muitos filmes pela trilha, né? As trilhas deles são, você ouve, você lembra imediatamente do Fellini, é um negócio bem italiano assim, né? As trilhas que a gente ouve. Você tem essa preocupação. Não sei se alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida. Eu acho que é isso, né, Marcelo, diga. Então é isso, queria agradecer o convite. Eu fiquei realmente pensando assim, qual filme trazer para cá e me veio à cabeça o Inside Your Cresta, porque é um filme menos conhecido e não obstante eu acho que é Fellini em estado puro. Né? Toda a filmografia, toda a estética, o pensamento do Fellini está condensado nesse filme e aí tem uma questão interessante que eu acho, que é esse diálogo, como eu falei, com a televisão. Né? Às vezes a televisão é muito demonizada, assim, como se a televisão fosse o lugar da mercadoria, do capitalismo, e o cinema fosse o lugar da invenção, da criação. Né? Não é bem assim. Eu acho que esses diretores, e eu não estou falando só do Fellini, como eu disse, né? O Godard depois vai trabalhar para a televisão, o Histórias do Cinema, Histórias do Cinema, é pensado para a televisão, né? O Peter Greener, David Lynch, Coppola, todos esses caras acreditaram num diálogo criativo, estético, político com a televisão. E aqui a gente tem isso claramente no Fellini. Né?
os entrevistadores que chegam, às vezes a gente nem sabe, a gente nunca mostra, né? A gente não vê o entrevistador, a equipe, eles não aparecem. A gente só sabe que é uma equipe porque liga-se uma luz. Sempre que vai começar o bate-papo, liga-se uma luz. Algumas pessoas se sentem incomodadas, outras não, querem aparecer. Não, vem me entrevista aqui, né? O maestro fala, não, desliga essa luz, não tem paciência. Então você tem esse diálogo com outro meio que eu acho que por vezes é muito demonizado. Assim. Então eu acho que era um momento em que eles acreditavam nessa potência criativa. Isso é algo legal também. Mas é isso, queria agradecer o convite e sempre que tiver, volta aí com o maior prazer. Valeu, obrigado. Gente, próxima semana a gente tem Refluxo de novo. E quem quiser participar, amanhã